Boa noite a todos. Antes da exposição doutrinária de hoje, eu irei ler um trecho do livro de Sheila, pelo Espírito Sheila. Convites de Sheila, o nome do livro, para reflexão. Dificuldades. Buscavas o sucesso, mas encontrastes o fracasso. Desejavas saúde plena para gozar os prazeres da vida, mas deparaste com a doença difícil e limitadora. Almejavas a ascensão financeira capaz de garantir-te conforto e segurança, mas te surpreendestes desprovido até mesmo do necessário. Imaginavas um futuro de glórias, mas caíste no erro que te aflige a consciência. Ante todas as dificuldades que te assinalam a marcha, eleva o pensamento até Deus e segue adiante. É possível que te encontres no justo momento para refletires sobre o que tens feito com o tesouro do tempo. Longe de te atirar ao infortúnio, a vida te convida à renovação e ao progresso. Fracasso é lição. Enfermidade é pausa para avaliação. Desconforto material é estímulo à humildade. Quedas são experiências que nos ensinam a nos reerguer. Assim, levanta-te do desânimo e faze algo em teu favor. Todo gesto no campo do bem converte-se em bem para toda a nossa alma. Ora, serve e trabalha, confiando em Deus e em teus amigos espirituais. Mais além, compreenderás o sentido das experiências atuais e, se agires no bem, reencontrar-te-ás com a felicidade imperecível, preenchendo-te a alma para todo sempre. Uma boa noite a todos e uma boa palestra. Queridos amigos, prezadas irmãs e irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão se apresentando aqui pela primeira vez, sejam carinhosamente abraçados por todos nós, encarnados e desencarnados, e que juntos possamos fazer parte dessa família, deste encontro, deste banquete espiritual que nos é proporcionado para que juntos possamos nós aprendermos as lições que sempre são trazidas a nós desta doutrina consoladora que é a doutrina espírita. Para darmos início à atividade de exposição desta noite, convido a todos então para neste momento silenciar os pensamentos, adentrar em seu quarto íntimo, para que através da prece possamos nos ligar com o alto, buscando a Deus Pai Todo-Poderoso, a agradecer-lhe a oportunidade bendita de nos encontrarmos nesta noite, nesta casa espírita. Agradecermos a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos até o dia de hoje, por todas as oportunidades concedidas a nós. Agradecemos pelo amparo que temos tido,
para já superar as dificuldades, caminhar na direção do alto. Agradecermos a Jesus, o Mestre incomparável, pelas lições da Boa Nova, nos enriquecendo de esperanças, de alegria, de paz. Agradecermos a espiritualidade amiga, que em nome do Mestre Jesus se faz presente junto a nós neste momento, nos envolvendo neste clima espiritual superior que se faz sentir em nosso ambiente. Que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre, e que possamos estender, através da prece, todo o bem que está ao nosso alcance, a tantos quantos estão necessitando neste momento. Que este socorro à distância possa chegar a outros tantos corações e serem assistidos naquilo que necessitam, como nós aqui estamos sendo. É com este sentimento de espírito de servir e gratidão pela oportunidade que nós, através da prece que o Mestre Jesus nos deixou como exemplo para tantas outras, daremos início à exposição da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, por caridade, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações do mundo. Livra-nos, Pai, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, dos bons espíritos, do mentor dessa casa, nós pedimos a permissão para iniciarmos a exposição da noite de hoje, dizendo que assim seja. E conosco nós temos a alegria de ouvir a nossa querida irmã Genesi Tavares, trabalhadora não só desta casa espírita, mas trabalhadora espírita. Que ela seja abençoada e amparada pelo Mestre, responsável pela mensagem da noite. Que assim seja. Hoje eu leio tudo isso para vocês, tá? Então tá, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós que estamos aqui, encarnados ou desencarnados. Hoje nós vamos falar sobre o amor incondicional, que é aquele amor que não impõe condição nenhuma. Ele existe porque tem que existir, é soberano. Então, em 2002, Divaldo esteve pela primeira vez no Cidade Luz, ali no clube. E ele falou muito para nós sobre uma lição de amor, o amor incondicional. É claro, ele levou 2 horas narrando essa história verídica, que eu vou narrar agora, ricas de detalhes. Eu vou fazer uma pequena síntese para depois a gente conversar sobre o amor, como é visto o amor na visão de Chico, na visão de Carlos Bacelli, que é aquele que ficou lá em Uberaba, que trabalhava junto com o Chico Xavier. Então a história nos narra o seguinte: ele nos conta que havia uma moça negra residente numa favela e ela era lavadeira. Mas quem disse que eu quero casar contigo? Quem disse que eu quero um filho? Eu sou casado.
Eu não vou destruir a minha família por tua causa. Virou as costas e saiu. Rosa ficou chocada, triste com esse... Eu estou esperando um filho, que a partir deste momento passa a ser só meu, e eu tenho a obrigação de trabalhar muito mais para que não falte nada para o nosso menino. O tempo passou, Rosa deu à luz a um menino, deu o nome de Nilson, e chegou um determinado momento que ele teve que ir para a escola. E ele foi para uma escola pública. Um determinado dia, a diretora mandou chamá-la e ela foi, assim, muito receosa, já que Nilson era um menino dócil, um menino educado, um menino estudioso. Por que será que a diretora da escola a estava chamando? E ela foi, chegou lá, ela se apresentou. Eu sou a mãe de Nilson, a senhora mandou me chamar. E ela então disse, sente, senhora, por favor. Eu a mandei chamar porque Nilson é uma criança muito estudiosa, muito comprometida com o estudo, muito disciplinada. Então, pedi para a senhora vir até aqui para sugerir à senhora que o enviasse para um colégio particular, porque o nosso ensino é muito fraco diante do saber do seu filho. Ela ficou feliz, mas triste. Ela disse, como que eu vou botar meu filho numa escola particular? Bem, eu sei que eu tenho que trabalhar muito mais. Então ela já lavava a roupa para fora, passava e começou a fazer acarajé e vender nas praias de Salvador. Muito bem, Nilson fez o restante do curso fundamental, fez o ensino médio. E ele dizia, mãe, eu quero fazer o vestibular porque eu quero ser um médico. Ela achou muito bom. Mas como que ela ia sustentar esse desejo do filho? Não, eu tenho que trabalhar muito mais. Veio o vestibular, como diz ela, o tal de vestibular, que ela não sabia o que era. O filho fez o vestibular. Quando saiu o resultado, o menino, Nilson, já o moço, né? Ele estava acamado e não pôde ir lá ver o resultado, olhar. Então ela foi. E quando ela chegou lá, uma multidão lá na universidade, ela muito constrangida, porque é analfabeta, uma pessoa que morava no morro, uma época, ser lavadeira, para elas, para quem exercia essa profissão, parecia assim que vinha assim de muito de baixo, mas não, elas tinham uma dignidade muito grande. E ela chegou lá e disse, moça, eu vim aqui para ver se o meu afilhado Nilson foi aprovado no vestibular de medicina. E a moça encaminhou ela e ela foi lá e ela disse, eu não sei ler. Então a moça começou de baixo para cima. Pela cor dela, pela forma como ela estava vestida, logo o filho seria semelhante. E para a surpresa da moça, da secretária, ele foi classificado em primeiro lugar. Quando ela falou isso para Rosa, Rosa não se conteve, né? Feliz da vida. Chegou em casa, deu a notícia para Nilson, né? E agora, como manter Nilson na faculdade? Aí ela avisou, mãe, agora é assim, ó, eu não vou vir muito em casa porque envolve muito tempo na universidade, muito estudo, e ele foi raliando as vindas em casa. E ela trabalhando mais, porque ela continuou pagando a universidade para ele. Um belo dia, ela estava na praia vendendo acarajé, haviam dois senhores, um médico dono de uma clínica e o outro um professor de medicina. E ela ouviu eles falarem sobre o Nilson, o quanto era aplicado, que ele era o melhor aluno, né? Então ela se encheu de coragem, como ela é cliente dela, ele disse assim, eu ouvi você falar sobre Nilson, eu sou a madrinha dele. Não dá para conseguir um trabalho para ele na sua clínica? Não levou 3 dias, Nilson foi chamado para essa clínica. E este dono da clínica, médico, tinha uma filha só. Bem, Nilson terminou a universidade, o curso superior, e começou a raliar mais a vinda em casa. E no dia, na semana da formatura, Rosa não se continha de contentamento,
comprou um vestido lindíssimo, comprou 2 sapatos de salto, um para treinar em casa, outro para ir na cerimônia, toda feliz. No dia da formatura, ela foi no salão, se arrumou toda, chegou em casa, botou o vestido, botou o sapato, que era para ir, se olhou no espelho e se achou linda. E todo mundo se acha linda no dia que um filho está se formando, né? Todo mundo quer se pôr a mais bonita de todas. Tudo bem, daqui a pouco o Nilson chega. Ela disse, meu filho, chegou o grande dia. Ele disse, mãe, chegou o grande dia, mas eu tenho 2 pedidos para te fazer. Ela disse, faça, meu filho. Ele disse, o primeiro é que a senhora não vá à minha formatura, porque ninguém sabe da minha origem. E eu tenho vergonha de apresentá-la como mãe. Ela disse, tá, se é isso que tu queres, assim eu farei. Daí ela disse, o segundo, mãe, é que eu vou casar com a filha do dono da clínica, automaticamente passarei a ser sócio e não quero que eles jamais saibam a minha origem. Então, aqui neste envelope está um talão de cheques, o cartão de saúde e o número do meu telefone. Não vai faltar nada para a senhora, mas a senhora não fale para ninguém que é minha mãe. Ela ficou triste, mas ela olhou para o filho e disse, Nilson, eu sou analfabeta. O que é que eu vou fazer com um talão de cheque? Com cartão de saúde? Não posso fazer nada, porque eu não sei nem como movimentar isto. Aí ela assim, vou deixar o número do meu telefone. Em último caso, se a necessidade for intensa, a senhora telefone. Mas não diga quem a senhora é. Tudo bem, os anos passaram, Rosa ficou trabalhando, ouvia do filho sobre as pessoas que falavam de quanto ele era um bom médico, né? E ela ficou doente, muito doente. Mas ela curou-se. Passou um tempo, ela ficou muito, muito doente. E ela era amiga do Divaldo. Então ela pediu para um vizinho chamar o Divaldo. E o Divaldo veio e ela disse, Divaldo, eu vou contar toda a história da minha vida para ti. Eu sei que vou morrer. E se o meu filho te procurar, tu dê este recado a ele. Passou uns dias, Rosa desencarnou e ele foi no velório, tudo, né? Aí, passado uns dias, 1 mês, 2, este moço procurou Divaldo. Mas Divaldo sabia quem ele era e sabia a história dele. Ele disse, seu Divaldo, eu soube que o senhor foi em enterro daquela senhora, a dona Rosa, que morava lá no morro. Ele disse, fui. O senhor não sabe me dizer, porque eu sei que o senhor é muito amigo dela, frequentou a casa dela, e não pode me dizer se ela falou alguma coisa sobre mim? Dele assim, e tu que és dela? Eu sou afilhado da amiga da dona Rosa. Ele disse, não, é muito pouco, não vou te dizer nada. Nilson foi embora, mas o remorso já estava corroendo ele. Não aguentando mais o remorso, ele voltou um dia e procurou Divaldo. Seu Divaldo, podemos conversar? Podemos. Mas você não é o afilhado da amiga de Rosa? Sou. Seu Divaldo, mas eu menti. Eu sou afilhado de Rosa. Divaldo disse, não, é muito pouco para um afilhado saber o que ela disse. Aí lágrimas rolaram pelos olhos e disse, não, seu Divaldo, eu menti de novo. Ela era minha mãe e para confirmar isso, eu posso lhe contar a minha história. Ele disse, é filho, merece ouvir o que eu tenho a dizer. Mas eu quero que tu ouça com bastante atenção. E não precisa contar a tua história, porque tua mãe já me contou. E ele disse, olha, isso aqui foi que a sua mãe disse no momento que, quando viesse a desencarnar, para eu transmitir para você, quando procurado fosse. Ela disse, quem ama não perdoa, ama sempre. Então, isto é o amor incondicional. Depois de tudo que essa mãe passou, o que foi que ela deixou de recado para ele? Mãe não perdoa. E Divaldo fez uma pausa.
Imagina o sufoco que Nilson ficou, né? Ama sempre. Então, diante deste exemplo, foi verídico. Nós vamos falar um pouco do amor. O que é o amor incondicional? Então, para começar, eu trouxe aqui do Carlos Bacelli, e ele diz assim: o amor não faz exigência de nenhuma espécie, e não faz, principalmente para a mãe. Uma mãe jamais fará exigência para um filho. Não fizemos. Se fizéssemos, não teria mãe que se submete àquele exame difícil, humilhante, que as mães de filhos que estão presos passam. E elas fazem isso semanalmente no dia de visita. Então, elas amam sempre. Continua. Não impõe condições. Nós nunca vamos impor condições para o nosso filho. Eu vou continuar te amando se tu for o melhor aluno da turma. Eu vou continuar te amando se tu ser um advogado, se tu ser um médico, que é isso que a mãe quer para ti. Não. Nós não queremos nada, não podemos querer nada. Nós podemos o quê? Mostrar o caminho, educar e, acima de tudo, amar. Dizer para ele o quanto mais feliz nós vamos ficar se ele galgar uma carreira que dê uma certa segurança a ele. Não status, mas uma segurança. Continuando. Não traça normas. Eu vou continuar tua mãe se tu for fazer essa faculdade. Não, eu vou ser sempre tua mãe na condição que ele estiver. Não cobra retorno. Nós não cobramos retorno de filho. Não cobramos. E muitos pais também não cobram. Mas é da natureza do homem ser um pouquinho intempestivo. Querer que o filho tenha a profissão do pai, que estude, e às vezes até não compreende. Não é que não compreende, compreende sim, mas o desejo dele, a vontade dele não foi alcançada, ele fica magoado. Mas ele continua. O amor é devotamento extremo, exemplo de Rosa. Ela começou a trabalhar mais e mais e mais para que o filho alcançasse o objetivo dele. E não deixou de amá-lo quando ela colocou em último plano, não foi em segundo e terceiro, foi em último. Entrega absoluta, é uma entrega absoluta. A gente passa noites e noites velando um filho, cuidando. Se daqui a pouco ele cresce um pouquinho e não é um bom aluno, não nos respeita porque tem um gênio muito diferente do nosso, a gente se magoa. Mas daqui a pouco a gente já está bem, já está dando o primeiro passo, sorrindo, passando a mão e puxando o assunto. Amor é abnegação completa, é doação desinteressada. Quando eu digo doação desinteressada, vamos deixar o filho de lado. A gente faz com um amigo, uma amiga, porque a gente ama esse amigo. Mas como diz Jesus, amai o próximo como a você mesmo. Então, por quê? Eu devo amar mesmo aquele que está à distância, embora não possa passar a mão no cabelo dele, embora não possa acompanhá-lo num médico, embora não possa ficar de conversa com ele vez ou outra, mas eu devo amá-lo, e a prova que nós amamos está agora nessa catástrofe no Rio Grande do Sul. Quem daqui não se compadeceu? Quem daqui não procurou uma forma de ajudar e vai procurar nos meses seguintes? Isto chama-se amor. Não o amor da Rosa, o amor nosso para filho, para com o companheiro e vice-versa. É o amor porque, mesmo estando ali no outro estado, ele é nosso irmão, como todos que estão nessas guerras, por todos que estão vivendo nesses países de extrema miserabilidade. Mas ele continua. Não nos esquecemos de que o amor não é uma algema que escraviza. Isso acontece muito na relação de casal. Muito. Ele ou ela acha que é dona do companheiro e quer colocar uma algema nele ou nela, vice-versa.
Então, não nos esqueçamos que o amor não é uma algema que escraviza, mas sim um laço de consentimento parte a parte. Um casal de muita idade, vamos supor, ele com 90 e ela também com 90, porque esse negócio de diferença já passou muito tempo, né? O que acontece? O amor dele não é mais aquele amor de quando eles se conheceram, é um amor bem maior. É um amor compreensão, um amor paciência, um amor de parceria e de cuidado. Então veja que o amor, ele é um laço de consentimento, não é? Mas continuando, agora vamos ver o que o Chico colocou sobre o amor. Não é? É uma questão de comprovar o quanto Rosa estava certo. Chico diz, quem ama nada exige. Como Rosa não exigiu, muitas vezes a gente não exige. Perdoa sem traçar condições, e a gente perdoa. Quer ver a nível de parceiro, de esposo e esposa. Se um não ficar frequentemente perdoando o outro, a relação não vai caminhar de uma forma amistosa. Embora naquele instante a gente fique, como se diz, de bico, mas daqui a pouco o bico se transforma num sorriso. Né? Porque ele nada exige. Ele perdoa sem traçar condições. Sabe sacrificar-se pela felicidade alheia. Como nós nos sacrificamos pelos nossos filhos, às vezes pelo nosso companheiro ou companheira, como nós nos sacrificamos por amigos, como a gente sacrifica se abstendo de alguma coisa para ajudar um bem distante, como a gente deixa de dormir mais cedo para fazer as orações para aqueles nossos irmãos sofredores, isto é amor. Renuncia com alegria ao que mais deseja, foi o que Rosa fez, renunciou com uma alegria enorme para satisfazer a alegria do filho. Claro que às vezes nós ficamos muito magoadas, mas se nós começarmos a olhar, nós também vamos, como se diz por aí, passar por cima daquela situação. Não espera reconhecimento. Quando a gente faz alguma coisa por alguém, nós nunca devemos esperar reconhecimento. Primeiro, porque nós não somos políticos, que oferecem e depois não cumprem, né? Nós somos apenas cidadãos de bem, que amamos aqueles que estão ao nosso lado e estão à distância. Serve sem cansaço. Um exemplo de servir sem cansaço é quando um filho já adulto precisa cuidar de uma mãe que já está nos 85, 90, que está precisando. Ali é que é a prova de fogo. Ali é que é. Quem já passou sabe. E naquele momento a gente começa a refletir, olhar para trás e às vezes que nós somos rebeldes. Né? Apaga-se para que os outros brilhem. Quantas vezes, no nosso trabalho mesmo, a gente se apaga para aquele que está do lado nosso brilhe. Quando somos alunos, que fizemos trabalho em equipe, aquele que vai apresentar lá na frente, a gente fica quietinho ali, aplaudindo aquele que está nos representando. Silencia as aflições. Nós não contamos todas as nossas dores para aqueles que estão dentro de casa conosco, mas nós contamos para aquele nosso amigo de confiança. Silencia as aflições, ocultando as próprias lágrimas. Ontem eu fiz uma exposição à tarde que eu já havia feito no Dia das Mães do ano passado aqui. E a gente falou sobre isso. Como a gente silencia as lágrimas, não só diante de um filho, diante de um cônjuge, diante de um irmão, diante de uma irmã, diante de um amigo, a gente silencia para poder ouvir e ajudar. Retribui o mal com o bem. Olha, a Rosa retribuiu o mal com o bem. É difícil. Eu não chegaria nem perto de Rosa, né? Assim, de distância de sentimento. Eu amo. Mas a esse ponto de ser ignorada, precisa ser uma pessoa assim com muita espiritualidade,
que veio para passar por isso mesmo e tem consciência. É sempre o mesmo em qualquer situação, estando bem ou não estando, é sempre o mesmo. Nós não ficamos cutucando na ferida. Vive para ser útil aos semelhantes. Agradece a cruz que leva sobre os ombros. A gente tem o hábito de reclamar quando alguma coisa dá muito errada na vida da gente. Reclamamos, é nosso. Nós somos cheios de defeitos, mais defeitos do que coisas boas. Mas, conforme essa fala aqui de Chico e a história de Divaldo, a gente aprendeu uma lição. Fala esclarecendo e ouve compreendendo. Tá? Mesmo que a pessoa venha falar um vocabulário muito difícil para a gente olha, sorri e finge que entendeu. Nós não criticamos. Crê na verdade e procura ser justo. Quem ama, qual o samaritano anônimo da palavra do Mestre, levanta os caídos. Então, este é o nosso compromisso, estender a mão para os caídos. Olha, eu disse que eu ia ler tudo, né? Tá? Agora, para a gente terminar, mais em 5 minutinhos, nós vamos, Joana de Ângeles, neste livro, Amor, Imbatível Amor. Ela nos dá uma lição de vida que a gente, assim, leva para o dia a dia da gente. Então, ela diz assim: o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os nossos atos. Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Nós sempre devemos amar quem está à nossa volta e quem não está. Desamado, quando a gente se sente desamado, a gente deve amar. Se não amar aquela pessoa, mas amar os outros, nunca podemos deixar esse sentimento fugir de dentro de nós. Perseguido, é preciso amar. Porque se eu tenho alguém que me persegue, o que eu tenho que fazer? Rezar para que ele perca esta mágoa que ele tem de mim, esta perseguição, e não dizer, ele me persegue, eu vou persegui-lo. Nada de vingancinha boba. Não é? Odiado, torna-se indispensável amar. Se a gente é odiado por alguém, a gente tem que amar essa pessoa para ele um dia perceber que nós não estamos nem aí para o ódio dele com a gente, que a gente trata igual. É difícil? É muito difícil, mas não é impossível. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Nós escutamos essa semana, eu não sei que programa foi, uma moça que não dava descanso, ou não dá ainda, para o médico que ela foi consultar 1 ou 2 vezes. Ele já não sabe mais o que fazer para se distanciar. E quando eu estava preparando essa fala de hoje, eu pensei, fugindo ele nunca vai se libertar. Fazendo ela cumprir pena, ele nunca vai se libertar. Ele tem que começar a ter compaixão, piedade, fazer orações. Não, porque é um problema sério. Então, a gente não pode algemar o outro que a gente ama. Não pode. Quando se ama, se é livre. Imagina, né? A gente quando está amando, a gente só falta voar, né? Ganhar asas e voar. Quando se ama, se é saudável. Até a saúde da gente melhora. Quando se ama, se desperta para a plenitude. A gente se sente pleno, se sente realizado. Mas vejo bem, quando eu falo de amor, não é só amor de homem e mulher, mulher e homem. Não, é amor no geral. É amor de casal, é amor em relação aos filhos, é amor em relação aos parentes, é amor em relação aos amigos, é amor em relação a todos do universo. Porque amar não é tocar. Amar é sentir. Quando se ama, rompe as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito movimenta-se com mais facilidade, produzindo uma renovação de vida interior.
Se nós somos amargurados, o nosso espírito fica amargurado e as nossas companhias serão todas amarguradas. Agora imagina que escuridão que a gente está ficando. Quando o amor, então ele vai falar o que é o amor. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuado, apontando rumo. Às vezes a gente está sem rumo, não sabe se vamos ou se ficamos. Mas se nós temos amor, nós vamos saber a direção certa. O amor é bênção que luariza as dores morais. Luarizar é dar luz, é dar tranquilidade, é dar equilíbrio. O amor proporciona paz. E como proporciona? O amor é estímulo permanente para o nosso dia a dia, o amor é o nosso estímulo. Se eu sou uma pessoa amargurada, eu já custo a dormir, eu durmo mal, eu acordo azeda, batendo porta, batendo xícara, reclamando. Mas se eu não sou uma pessoa azeda, eu sou uma pessoa doce, uma pessoa suave, eu vou acordar bem melhor e dormir bem melhor. Somente, portanto, através do amor, é que o ser humano alcança cumeadas da evolução. Então, a gente só vai evoluir quando nós tivermos amor, amor e amor dentro de nós. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. E eu gosto muito desse encerramento que ela faz, Joana de Ângelo. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. Então vamos tratar de amar, de ser feliz, para o momento que a gente tiver se despedir desta existência, a gente estar feliz, a gente ter olhos de ver para ver quem é que está estendendo a mão para a gente, né? Para começar uma caminhada de amor, uma caminhada de felicidade. A dor da saudade vai ficar, mas a gente vai ter o amor dentro da gente. Então, meus irmãos, a fala de hoje era sobre o amor incondicional. Espero, assim, que tenha conseguido atingir pelo menos um, que eu já saio daqui bem satisfeita, né? Que a gente, antes de tomar qualquer atitude, a gente deixe desabrochar dentro da gente o amor. Então, agora convido todos para que numa prece a gente se prepare para os passos e depois que eu concluir a prece, o Laércio tem uma conversinha bem rápida com todos vocês, tá? Então tá. Pai de infinita bondade, Altíssimo e protetor Deus, Jesus Cristo, nosso irmão primeiro, médico dos médicos, médicos de almas, Mestre dos mestres, Mãe Maria de Nazaré, a mãe de todas as dores, de todos os amores, espiritualidade amiga. Neste momento queremos vos agradecer a bênção do dom da vida, por tudo o que temos e por tudo o que somos, por fazer parte desta doutrina que nos guia, que nos ampara e nos consola. Muito obrigada. Mas hoje, Pai amado, Jesus querido, queremos vos rogar de forma bem especial pelo nosso planeta Terra, que está passando por essas provas tão difíceis, que os alcance com a vossa misericórdia divina, tocando seus corações, lhes ajudando a ter fé, confiança na providência divina, esperança, força, coragem, determinação para recomeçarem, lhes ajudando a encontrarem mãos estendidas e iluminando a mente dos governantes e das pessoas que detêm o poder, para que elas encontrem saídas alternativas para minimizarem as dificuldades materiais e de assistência social desses nossos irmãos sofridos e empobrecidos. E Mãe Maria de Nazaré, nós vos rogamos neste momento que se una todas as mães e com o vosso manto sagrado cubra todos nós que habitamos o planeta Terra, ajudando a cuidar da unidade nas nossas famílias
e vos pedindo ainda, Pai amado, por todos nós que aqui estamos, que possamos sair daqui envolvidos na vossa paz, trazendo dentro de nós o amor, a determinação e a coragem para agir no bem, para caminhar no bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo mal. Pai amado, cubra o nosso planeta Terra com a vossa misericórdia divina, nos ajudando a deixar entrar nos nossos corações sentimentos de paz, de bondade, de oração, para que possamos emanar para o planeta Terra energias limpas, harmoniosas, serenas, caridosas, para que possamos suavizar ou vencer estas provas e as demais que virão. E assim, neste momento, pedimos a permissão para encerrar a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Agora ele vai falar um pouquinho com vocês.